Olá, hoje é quinta-feira, é dia de live, e mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade ao projeto Consciência da Vida, abordando a segunda parte do tema Vida 2. Nessa data de hoje, de 24 de maio de 2018, um dia delicado no nosso país. E antes de fazer essa live, como eu fiz da outra vez também, eu peguei o meu livrinho de meditação e abri numa página, o livrinho Meditando com os Anjos, da editora Pensamento. E não por acaso, dentro do princípio de sincronicidade, tirei o Anjo da Paz. A paz é um acordo interior com a serenidade imperturbável da alma. Isso traz um sentimento que nos inspira a não causar danos e ofensas a qualquer criatura no universo de Deus. A verdadeira paz transcende a compreensão humana e sintoniza todos os seres com a harmonia universal. Quanto mais nos sintonizamos com a paz, mais radiante se torna a nossa vida. Eu sou a paz infinita. E iniciando essa live, eu quero fazer esse pedido a todos os brasileiros e brasileiras que mentalizem a paz, que mentalizem o bem. Não vamos polarizar, vamos pedir que o bem se restabeleça. Naquele livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, há uma fala em que Jesus menino rala o joelho e vai até a mãe. E ela diz para ele, não vamos dar atenção a essa imperfeição, vamos pensar na perfeição até que ela se restabeleça. E esse é o pedido que eu deixo aqui hoje para vocês que estão nos acompanhando nessa live. Marcelo colocou aqui a paz. Sim, paz, gratidão, a mente agradecida se abre para o universo. E é nisso que nós precisamos pensar, que prevaleça o bem, que prevaleça a harmonia, que prevaleça a retomada do caminho, que é o que nós precisamos, nosso caminho de crescimento, de geração de empregos, de alimentos, de tudo isso que nós queremos, porque na verdade todos nós queremos isso. Nós queremos retomar o nosso perfil de povo amoroso, acolhedor, de povo hospitaleiro, de povo pacífico. Precisamos retomar isso, gente. Né? Então, fique aqui esse pedido a vocês que estão nos assistindo, pedimos que compartilhem também, que postem mensagens de unidade, de mentalizações positivas para que tudo isso se resolva e nós possamos retomar o nosso crescimento. Sejam bem-vindos todos vocês que estão nos assistindo. Na live anterior eu tive um problema com a minha página, apareceu no Face uma outra página, e eu fiz a live assim mesmo, depois compartilhei, mas hoje estou através da minha página natural, aliás, da minha página pessoal. E nessa segunda parte, porque assim, nós vimos fazendo lives integrais de 1 hora, mas nós sabemos que o tempo está corrido, e um amigo que assistia a live fez esse pedido, olha, divide em 2 partes. Então, passamos a fazer isso, nós passamos a dividir todo o conteúdo em 2 partes e fazemos as lives quinzenais. E deixamos aqui uma pergunta a vocês também, porque nós começamos fazendo as lives às 20 horas. Seria melhor para vocês às 19? Qual seria o melhor horário? Então, eu peço que vocês postem aí. E peço também que postem perguntas sobre o que nós vamos falar. Temos aqui hoje o que nós chamamos de tríades do relacionamento conjugal, tríade de sustentação. É meio um formato de pirâmide, e nós sabemos que a pirâmide representa o equilíbrio. E nós começamos a fazer uma reflexão sobre isso, baseando a informação que nós obtemos no consultório, o dia a dia da vida. O consultório lida com os bastidores da sociedade, com os problemas que são vivenciados nos relacionamentos. Eu trabalho com casais.
e comecei a observar que alguns aspectos eram importantes e necessários para a longevidade do relacionamento. Então, temos aqui uma primeira tríade: espaço individual, espaço conjugal e espaço familiar. O que nós queremos dizer aqui? Uma coisa importante, na medida em que as pessoas se casam, na medida em que as pessoas têm filhos, elas começam a representar novos papéis sociais. E é muito importante que exista equilíbrio entre esses papéis sociais. Porque, por exemplo, espaço individual. A pessoa gosta de ler um livro, a pessoa gosta de estudar, a pessoa gosta de participar de um coral, a pessoa gosta de dançar, o que seja. O homem gosta de jogar futebol, de ter um encontro com os amigos. Esses são espaços individuais que são necessários para a expressão da identidade de cada pessoa. Porque, às vezes, na vida conjugal, no relacionamento a dois, as pessoas começam a se despersonalizar. Porque se diz assim, se gosta de mim, então tem que ficar comigo. E, na verdade, não é isso. Eu acho tão interessante, né, nesse processo de vida a dois, quando esse espaço individual é preservado, seja o curso, seja o congresso, seja aquela atividade que, às vezes, o outro não gosta e não tem obrigação de participar. Então, que seja mantido esse espaço de autoexpressão, o trabalho de cada um, e porque senão as pessoas, porque se casaram, elas deixam de fazer coisas que elas gostavam de fazer. Eu acho muito positivo quando eu me lembro desse momento, né, desse convívio a dois. Meu marido jogou futebol por 20 anos, todo sábado à tarde. Isso é saudável. Eu digo assim, sou vascaína por comunhão de bens, porque eu não gosto de futebol. Mas qual é o problema? Então, essa liberdade, essa autonomia. Quantas vezes eu viajei para um congresso e é interessante como isso redimensiona a relação quando a gente está em outra cidade, em outro país e pensa, poxa, isso aqui o companheiro gostaria de curtir também. E nesses momentos a gente sente falta da presença. Porque as pessoas que não tiram, vou fazer aqui a apologia das férias conjugais, as pessoas que não tiram férias conjugais, elas ficam como corda e caçamba. E aí, então, começa a surgir uma monotonia no relacionamento e um desgaste por essa obrigatoriedade de estarem fazendo as mesmas coisas e caindo na mesmice. Então, esse é um aspecto que, dentro de uma divisão em tríade, nós vamos ter 33,33%, 100% dividido, vai dar dízima. Então, 33,33% para o aspecto individual, para o espaço individual, 33,33%, não precisa ser tão matemático, para a vida conjugal, e os outros 33% para a vida familiar. Porque quantas vezes, depois do nascimento de um filho, o casal vira apenas papai e mamãe? E isso também é ruim. Porque no início, esse casal tinha a oportunidade de sair, de viajar, de conversar, porque nós sabemos que a vida familiar nos exige, principalmente quando os casais têm crianças pequenas. A criança exige atenção. Então, independente da idade da criança, e para isso existe a família, que se peça, dá para ficar com as crianças um fim de semana, um horário à noite, para que o casal possa sair e ter vida a dois, efetivamente, e não ficar só na função paterna e materna. Quantos casais, no decorrer do tempo, começam a se chamar de papai e mamãe? Gente, é preciso manter acesa a chama do relacionamento. E, logicamente, o espaço familiar.
Nós sabemos também que o tempo está acelerado, está difícil conciliar atividades, mas que se preste atenção a esses aspectos, que na medida do possível se abra espaço para o equilíbrio entre esses três aspectos que vão compor uma tríade que vai fazer com que o relacionamento tenha mais qualidade. Nós temos aqui um outro aspecto também, quando nós falamos sobre a companheira, a dona de casa e a mãe. Não deixa de ser muito diferente. Quando nós pensamos em toda a mudança da nossa sociedade, quando nós pensamos hoje o quanto é difícil que se possa delegar, terceirizar as tarefas de administração da casa, e aqui eu digo uma coisa muito importante, gente, parece que a administração da casa adere à figura feminina. E eu pergunto assim, quando é que a dona de casa se aposenta? E as pessoas dizem nunca. E eu digo, isso não é justo. É preciso se aposentar, sim. Chega um ponto que é preciso, porque isso consome. Então, quando nós pensamos nessa outra tríade da companheira, da dona de casa e da mãe, somos hoje em dia mulheres multifuncionais. Nossa amiga Leila Pinel está aí assistindo, tem várias amigas assistindo. Leila é psicopedagoga, então ela lida também com essas questões do entendimento dos acontecimentos dentro da família e do quanto as dificuldades de relacionamento do casal vão interferir na criação dos filhos e o quanto as questões que surgem com os filhos também vão interferir no relacionamento do casal. Então, esse primeiro aspecto, companheira. Como é importante que haja companheirismo no relacionamento. Observa que, por exemplo, às vezes quando eu trabalho com casais e eu pergunto assim, mas o que você gostava nele ou o que você gostava nela lá no início do relacionamento? Normalmente vem esse aspecto. Eu gostava do bom humor, do companheirismo, do que nós fazíamos em conjunto. Nós sugerimos que os casais criem ícones para o relacionamento. Vocês vão encontrar no meu livro do Divã, aliás, no meu livro Poesia no Parque, vocês vão encontrar o poema Cafezinho Amoroso. Está disponível na Amazon. Eu depois posto aqui o link também. Uma coisa simples, ter um hábito de tomar cafezinho junto sempre que possível, compartilhar. Então, esses momentos de encontro, esses momentos em que nós vamos acrescentando gentileza no relacionamento. Hoje em dia nós sabemos que falta isso. Falta amor, falta gentileza, falta o carinho de compartilhar momentos preciosos. Então, que o casal não se esqueça desse detalhe do companheirismo, do ouvir o outro. Às vezes, eu paro para pensar e converso com as pessoas sobre isso. Para que as pessoas se casam? Gente, se a vida é uma travessia e é tão difícil, atravessar a dois é mais confortável. Poder compartilhar momentos de dificuldade, de insegurança, que todos nós temos. Nenhum de nós é um projeto pronto, somos projetos de vidas autorrealizáveis. E vamos ter os nossos momentos, às vezes, de dificuldades, em que é bom ter alguém para nos ouvir, e que é bom também que possamos ouvir as dificuldades que o outro possa estar vivendo. Então, esse companheirismo, ele funciona como uma base de sustentação do relacionamento. E, muitas vezes, essa questão da administração da casa ou do excesso de atividades da mulher, que trabalha fora, trabalha dentro, trabalha à direita, à esquerda, e a partir disso fica sobrecarregada. E até uma outra questão, a partilha dessas atividades dentro de casa, porque as pessoas não moram sozinhas.
E é importante isso. Eu já trabalhei em casais em que é interessante, às vezes, um discurso dúbio, em que o homem diz assim, não, eu dou o maior apoio para que ela estude. Mas quando a esposa chega em casa, ele diz, as crianças não quiseram comer comigo, só com você. Então, isso mexe com o sentimento de responsabilidade da mãe, que diz, poxa, eu estou deixando de estar em casa nesse horário e as crianças não estão ficando bem atendidas. E como tudo isso precisa ser conversado, precisa ser avaliado e redimensionado. E até onde um conjunto bem grande de tarefas podem ser divididas, inclusive com crianças que já estejam mais crescidas. Nós temos aqui no Brasil uma cultura burguesa, em que não se tem o hábito de educar as crianças no sentido de que elas tenham tarefas dentro de casa. A William está postando aqui, existem casamentos kármicos. William, a maioria dos casamentos são kármicos. Mas tem uma coisa importante no conceito de karma, que é nós nos lembrarmos que essa oportunidade de reencontro é para fazer diferente. O objetivo não é que a gente repita. Dificilmente nós vamos encontrar no nível de evolução da humanidade, a quantidade de casamentos de almas gêmeas é muito pequeno ainda, porque temos pouca evolução. Mas é verdade, obrigada aí pela lembrança, quando nós falarmos sobre o sentido transpessoal do casamento, nós vamos voltar a esse assunto. Mas essa questão do dia a dia, de que as crianças também possam estar compartilhando, como nós falávamos, aqui não é habitual isso. Isso gera uma sobrecarga. Na faculdade, eu tive um professor polonês que dizia assim, eu não consigo imaginar minha mãe lavando meus tênis. Mas numa cultura latina, esse papel da dona de casa é muito sobrecarregado, como se fosse uma obrigação da mulher dar prioridade a essa função. E nós precisamos rever isso, compartilhar tarefas. Às vezes eu sugiro assim, faz uma lista de todas as tarefas da casa, escolhe aquelas que você vai fazer, que você gosta de fazer, e deixa que cada um escolha também as outras, e as que não forem do agrado de todos, sorteie. Mas funciona, para que haja um alívio nessa sobrecarga que a mulher vive hoje, na medida em que nós não temos ainda uma estrutura social efetivamente em que se tenham serviços terceirizados de baixo custo que possam permitir mais tempo, porque nós temos aceleração do tempo, a ressonância Schumann está aí, vocês podem pesquisar na internet, nós não temos mais um dia de 24 horas, então, se teoricamente nós teríamos 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer, nós estamos aí em torno de 12 a 14 horas. Então, nós temos metade do dia para fazermos as coisas. E quando nós damos conta, amanhã já passou. E a tarde passa também rapidamente. Então, nós perguntamos assim, em que momento essa mulher que administra a casa vai ter o seu momento de lazer, de descanso? E dentro dessa tríade, o outro aspecto é a função materna. Como nos exige adaptabilidade, exercer também o acompanhamento necessário e adequado ao desenvolvimento dos filhos. E é preciso que isso também seja compartilhado. Nós observamos, hoje mesmo, uma pessoa que faz faxina aqui em casa, eu estava ouvindo, né, uma pessoa amiga, querida, ela ao celular, né, vou até escrever um artigo sobre pais e mães virtuais. Ela ao celular dizendo para a filhinha, você já tomou banho, já se arrumou, já almoçou para ir para o colégio?
Então, essa é uma outra questão. Os casos em que as mulheres são pães, não são mães, são pães, porque elas exercem a função paterna e materna. Quando nós falarmos sobre paternidade e maternidade no mês de junho, vamos abordar essa questão. E esses aspectos, quando essa tríade está equilibrada, facilita, inclusive, que a mãe não desenvolva sentimentos de culpa por não dar conta de todas as situações. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de mães provedoras. E, a partir daí, elas precisam priorizar a questão do suporte financeiro, e isso reduz o tempo de permanência dentro de casa. Eu não entendi a colocação do William aqui. Se não é habitual, é por causa dos costumes e da educação. A nossa cultura, William, ainda é bastante machista. Ainda é. Não é? Eu ouvi recentemente uma fala assim, de um marido gentil que foi lavar a louça e ele disse assim: depois a minha esposa paga porque eu estou lavando a louça. E eu disse para ele, melhor não cobrar, porque senão vai sair no prejuízo. Porque se a recíproca for verdadeira e tiver também que pagar a ela por todas as vezes que lava a louça, que prega o botão, que muitas, por exemplo, é bem interessante isso. Eu já atendi uma esposa muito aborrecida que chegou no consultório e disse, agora vê, ele saiu de manhã para trabalhar e queria que eu pregasse botão no paletó. Eu sei lá pregar botão no paletó. E ela estava muito aborrecida. Então, esses modelos vão se modificando. Mas, de um modo geral, considerando esse aspecto cultural, ainda se tem a expectativa de que a mulher vá assumir algumas tarefas que são consideradas femininas. Ainda bem, eu postei ainda há pouco uma entrevista que eu fiz na Luau TV, aqui de Nova Friburgo, falando sobre homossexualidade, vocês podem assistir depois, e eu fiz essa colocação de que, na medida em que a estrutura social vai se modificando, vai se equilibrando o masculino e o feminino dentro das pessoas. Oi, Raquel, boa noite para você, feliz aniversário, pena que eu não pude comparecer, porque estou aqui fazendo a live, mas um grande beijo para você e que esse novo ciclo seja muito abençoado, que você possa realizar os melhores sonhos do seu coração. Raquel é estudante de psicologia, daqui a pouco vai ser nossa colega de trabalho. E ela tem a característica essencial para esse trabalho, que é o amor, que é o que nos leva ao acolhimento do sentimento do outro. Mas, voltando à questão da vida a dois. Quando se equilibra a companheira, essa companheira que não é tão sobrecarregada pelas tarefas de casa, ela vai ter um humor melhor. Gente, excesso de trabalho causa depressão e mau humor. A pessoa fica esgotada, ela trabalha o dia inteiro, ela não para num dado momento. E lidar com esses aspectos, por exemplo, a mãe que está com o bebê pequenininho, é a mãe que dorme quando pode, quando é possível. E isso afeta o sistema nervoso. E como é preciso que a família possa dar esse suporte, compartilhar esses momentos, uma vovó de plantão que faça o horário de meia-noite até às 6 da manhã, eventualmente. Isso é importante para que haja esse equilíbrio. Então, essa é uma das tríades. A outra tríade é dependência, independência e interdependência. Nós sabemos que na sociedade patriarcal, o homem era o provedor e a mulher vivia em total dependência econômica. Ninguém perguntava se a mulher tinha uma vocação. Acho essa questão interessante, eu vivi isso na prática, porque eu estudei depois de casada. E papai, uma pessoa muito gentil,
muito preocupado também com a família. Ele questionava que eu estudasse depois de casada, e ele dizia assim: as mulheres não querem saber mais da família. Como é isso, então? E ele perguntava ao meu marido: isso está certo? E Rangel dizia assim: está. E ele dizia: se o marido concorda, o que eu vou dizer? Então, essa postura de alguém que nasceu em 1908, que estava habituado a esse modelo da mulher dona de casa, mulher rainha do lar, era assim que se dizia, né? Então, durante muito tempo, durante o início do meu estudo, ele questionou, até que 2 anos depois, ele mudou de ideia e achava que a psicologia ia ajudar em muita coisa. E eu dizia para ele: papai, nem todas as pessoas têm vocação para as atividades de casa. Mas não se pergunta se a mulher gosta ou não gosta de uma determinada tarefa. Isso é como se fosse um rótulo, né? Ontem, por exemplo, eu tive um dia extremamente corrido e nessa movimentação, maleta para lá e para cá, e a nossa colaboradora chegou aqui e disse assim: a dona Sueli está ficando preguiçosa. Porque eu não tinha arrumado, senão eu não tive tempo. Porque a minha prioridade é o trabalho, é o consultório. Então, voltamos a essa questão do espaço individual. É o que me realiza. Eu sou capaz de ficar 8 horas diante do computador. Eu faço essas lives com o máximo carinho para compartilhar essas coisas com vocês. Mas se eu ficar 15 minutos diante de uma tábua de passar roupa, dói as costas. Porque eu não gosto. E onde é que está escrito que nós temos que gostar? Eu lembro de uma cliente que ficou noiva e ela chegou ao consultório muito aborrecida, dizendo: eu avisei ao meu noivo que eu não sei cozinhar e ele me matriculou num curso de culinária. Eu perguntei a ela: você não sabe ou não gosta? Ela disse: eu não gosto. Eu disse: então diga isso a ele, porque como você disse que não sabe, ele conseguiu um curso para você. Mas se você disser que não gosta, você tem direito de não gostar. E essa sinceridade, essa autenticidade, essa espontaneidade vai facilitar o relacionamento. Porque quanto mais uma pessoa estiver sendo ela mesma, mais ela vai estar saudável, espontânea e de bom humor para um convívio a dois. E quando nós falamos dessa dependência, até mesmo em relação ao convívio com as crianças, a mãe em casa mal-humorada não é uma mãe presente. A mãe insatisfeita não é uma mãe presente. Mas a mãe realizada, observe o seguinte: se a mãe trabalha e ela dispõe de meia hora à noite dedicada à criança, ela está ali de corpo e alma. Mas se ela passa o dia em casa insatisfeita, pensando no que ela gostaria de estar fazendo, ela não está disponível para a criança. E é sobre esse resgate desse espaço individual e essa saída da dependência, porque a dependência financeira frustra. Imagina perguntar: me dá dinheiro para comprar um vidro de esmalte? E o outro vai perguntar: quanto custa? Essa pessoa perde autonomia, até porque o mundo feminino e o masculino são diferentes. A mulher, às vezes, prioriza coisas que para o homem não são significativas. E se ela tem o próprio dinheiro e ela parte para uma condição de autonomia financeira, ela vai se cuidar mais, até porque ela trabalha fora, né? Ela não só trabalha, ela trabalha fora, ela vai precisar se cuidar, ela vai ter mais autoestima, ela vai atender mais às necessidades emocionais, alguma coisa que ela goste. Olha, tem um monte de coraçõezinhos, acredito que sejam femininos, que estão aí fazendo essas postagens, porque precisamos disso, precisamos atender às nossas necessidades emocionais, para que nós tenhamos saúde e bom humor. E chegamos então à ponta de equilíbrio dessa tríade, que é a interdependência. Porque se nós olharmos o lado masculino também,
nós podemos considerar que durante muito tempo os homens carregaram sozinhos o ônus do sustento da casa. E como isso seria possível hoje numa sociedade tão cara? Nós temos hoje, dentro de uma sociedade de consumo, exigências que não existiam há 30 ou 40 anos atrás. Não existia IPVA, não existia seguro de carro, não existia internet, não existiam celulares. As casas tinham um telefone fixo que era vendido, e às vezes por um valor até bem significativo. E se nós observarmos o quanto essa sociedade mudou nesses 30, 40 anos, e como a vida encareceu, isso significa que quando essas responsabilidades financeiras são compartilhadas, e hoje num país em que nós temos uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, imagina os 2 desempregados, né? Então é importante que se possa entender assim, numa hora de dificuldade o outro dá apoio, é a questão do companheirismo que nós falávamos. Núbia está dizendo assim, qualidade é vida, quantidade é coisificação. É verdade, Núbia. Na Unipaz, nós falamos de simplicidade voluntária. E às vezes dizemos assim, por que algumas pessoas precisam de tantos pares de sapatos se só tem 2 pés? E é isso, nem o planeta aguenta todo o consumo. Mas, de algum modo, a nossa vida se tornou complexa. A nossa sociedade hoje, ela traz algumas exigências que não existiam anteriormente. E isso acaba encarecendo. Raquel diz assim, conheço mulheres que deixaram de trabalhar e estudar por causa dos maridos. Os relacionamentos terminaram e elas ficaram desatualizadas e com dificuldades de voltar ao mercado de trabalho, totalmente perdidas. É verdade, Raquel. Na entrevista que eu fiz na Luau TV, eu comentei que no início do século passado, para a mulher escrever um artigo, esse artigo precisava ser aprovado pelo marido para ser publicado. E muitas vezes eu fiz vivências, workshops, em que a mulher dizia assim, eu não pude ir porque meu marido não deixou. Então, é disso que nós estamos falando. Que nesses relacionamentos, como eu abordei na live anterior do mesmo tema, que a relação conjugal não seja uma relação entre pai e filha, que não seja uma relação entre mãe e filho, que seja uma relação entre adultos, autônomos e interdependentes. O que significa a interdependência? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live que depende de luz elétrica. Então, os funcionários estão trabalhando aqui em Friburgo, na Energisa, gerando energia para que eu possa estar aqui online. Então, de algum modo, numa sociedade, nós temos essa conexão e essa interdependência. Mas, nesse espaço de interdependência, nós precisamos ter um espaço pessoal de autonomia. E os momentos em que nós vamos pedir colinho, porque eventualmente isso também vai ser preciso. Ou um ou outro vai precisar de apoio no momento de dificuldade. E é isso que nós observamos, que quando o casal presta atenção a esses aspectos e não investe apenas num tipo de papel social ou de postura, esse relacionamento ganha qualidade. Uma outra tríade que nós temos aqui, posse, romantismo e doação. Olha que coisa interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, se me ama, fica perto de mim. E quantas vezes eu digo, gente, ninguém gosta de ficar perto do carcereiro. O relacionamento a 2 não vai excluir esse grau de autonomia, de realização pessoal, de liberdade relativa dentro de um compromisso. Nós entendemos que há um compromisso, mas é preciso se manter espaço para a realização pessoal.
Então, dentro desse aspecto de posse, nenhum de nós, veja bem, seres humanos pertencem ao divino, não são propriedade do outro. Nós dizemos, o meu marido, o meu filho, etc., né, a minha esposa, o que seja, dentro de um relacionamento, mas esse possessivo é mera linguagem. Nós não vamos acreditar que o outro é propriedade. E sair disso, desse sentimento de posse, e caminhar em direção à qualificação desse afeto. Um outro extremo nessa tríade, posse, romantismo e doação, é que, geralmente, quando na reprogramação mental eu trabalho, vamos dizer, a cliente vem trazendo uma queixa de relacionamento conjugal. E nós, quem namora é adolescente. E eu digo assim, conte para a sua adolescente que não existem príncipes encantados e nem princesas. Existem seres humanos que erram e acertam. Muitas vezes, por exemplo, eu observo esse aspecto. Se a esposa ficou sem o pai muito cedo, ela não viveu na adolescência a possibilidade de humanizar a figura paterna. Ficou idealizada. Então, ela cria a expectativa de que o cônjuge seja o super-herói que era representado pelo pai na infância. Porque esses modelos, nós falamos isso na live anterior, para a mulher, o pai é o primeiro modelo masculino na história de vida, e para o homem, a mãe é o primeiro modelo feminino. Então, de alguma forma, isso vai fundamentar uma expectativa que se cria em relação ao outro. E quando nós entendemos, olha, não tem príncipes encantados, mas também não tem sapos, tem seres humanos. Não tem princesas, mas também não tem bruxas, tem seres humanos. Seres humanos que estão num processo de autoconstrução em que as diferenças, por exemplo, às vezes diferença de biorritmo na hora de dirigir. Um dirige mais rápido, o outro dirige mais devagar. E aí começa a essa comparação que vai prejudicar. Raquel está colocando aqui, e quando a menina não tem pai? Raquel, esse é um aspecto interessante. Gente, eu estou amando que vocês postem perguntas, porque essa é uma diferença quando a gente faz palestra online, a gente sente falta do público. Ontem eu fazia palestra na UF, e essa interatividade, essa é a parte boa da palestra. Então, vamos lá. De um modo geral, a criança pode eleger um outro parente, uma outra figura masculina, seja um tio, um padrinho, um professor. Se não tiver esse modelo, nós podemos construir, porque é importante. A figura masculina para a mulher, ela vai representar o apoio para o lançamento no mundo externo. A pessoa que traz, de algum modo, uma figura masculina positiva, ela vai arriscar mais. É aquela frase que se usava antigamente que não era adequada, você não tem pai para defender. Então, precisa ter. Em muitas situações, eu coloco o seguinte, o pai perfeito é o divino, é o pai celestial. A mãe perfeita é a mãe divina, a mãe celestial. Para que se tenha ideia, há um suporte elevado, acima da condição humana, mas na condição humana, inclusive, a humanização das nossas figuras paterna e materna é necessária para que a gente possa conviver com eles, porque senão vem a frustração, a decepção, a insatisfação. Mas a minha mãe ou meu pai não atenderam as minhas expectativas. Às vezes, expectativas de atenção, de aprovação. O que eu preciso fazer para ter o reconhecimento paterno ou materno? Essas figuras parentais, elas vão estar sempre interferindo. Então, a idealização, a visão romântica atrapalha, porque a vida não é romântica, a vida é evolutiva. A vida é uma escola onde fazemos aprendizagem, estamos aqui para nos tornarmos seres humanos melhores. E essa é uma tarefa diária.
né? Então, se nós pararmos para pensar, quem tem mais alguns anos de relacionamento e olhar o histórico de vida, vai descobrir que muita coisa que se imaginou pode não ter acontecido, e muita coisa que não se imaginou aconteceu. Os imprevistos do dia a dia de vida, até as situações como a que nós estamos vivendo hoje no nosso país, que interfere na vida familiar, sim, que interfere no relacionamento do casal, sim. Tem uma outra tríade, que é dinheiro, objetivos e valores de vida. Como isso interfere, como a crise financeira vai interferir na relação a dois, porque esse casal vai começar a pensar nas contas que vão se acumulando, e isso gera estresse. E isso gera discussões, inclusive, sobre aquilo que é essencial, o que não é, e vai haver variação de opiniões em relação a isso. Então, objetivos de vida, o que é prioridade dentro de um contexto? Quais são as prioridades de cada um? O estudo, que às vezes precisa ser complementado, a quantidade de pessoas que estudam depois de casadas e com vida familiar, hoje é muito grande. E Raquel está colocando aqui a preocupação com o nosso Brasil. Raquel, eu quero acreditar que todo esse estresse que nós estamos vivendo no decorrer dos últimos anos, que tenha um fim através de ações, porque nós temos até o momento reclamações. Reclamação é clamar pela ação. Nós observamos isso nas redes sociais, as pessoas se polarizam, brigam, se agridem e, na verdade, não mudam nada. Então, vamos pedir, podemos fazer isso no final dessa live, que a luz se faça nas consciências daqueles que têm a decisão. Nós não vamos pedir que aconteça A ou B, nós vamos pedir que o bem prevaleça e que a luz se faça e que o equilíbrio retorne, que a gente possa voltar ao crescimento. Esse é o objetivo. Mas voltando aqui à questão de aspecto financeiro, objetivos de vida e valores. Valores, inclusive, por exemplo, nós estamos vivendo isso. Por que razão, nesse momento de crise, a gasolina, em alguns lugares, estava sendo vendida a R$ 9? Essa postura de oportunismo, ela não tem a ver com governos e partidos, tem a ver com a nossa cultura, de certo modo exploratória desde o início da colonização. Isso virou um hábito. Então, no momento em que seria, vamos manter o preço, que era o preço natural, e vamos vender até o combustível acabar. Gente, quando se fala em psicologia de massa, eu estou aqui até misturando um pouquinho de temas, mas impossível não falar sobre o que está acontecendo no momento. Até porque isso afeta as famílias, isso afeta os casais. Mas observa que a sinalização, o alarde que foi feito, a gasolina vai acabar, gerou uma corrida aos postos e acabou mais cedo. Então, temos aí dentro da lei da atração um princípio muito interessante. O que temo me advém. Isso é bíblico, inclusive, porque quando todos se focam em alguma coisa, isso acaba atraindo. Então, o medo do término do combustível gerou uma corrida aos postos, e os postos em muitas cidades estão fechados, inclusive aqui em Nova Friburgo, não tem combustível. A mesma coisa em relação aos supermercados. E o que nós precisamos nesse momento? Calma. Nós precisamos de calma. Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de estratégias, porque as situações passam. E quando nós pensamos, voltando à tríade, a questão dos valores de vida, valores e objetivos, observa que muitas vezes num relacionamento, o casal tem valores diferentes.
E isso também vai gerar desentendimento, principalmente na educação dos filhos. O que para um é adequado, para o outro não é. Nós temos hoje uma série de divergências que acontecem quando nós falamos em paternidade e maternidade, o tempo em que as crianças ficam na internet. Isso está tendo consequências. E até nesse sentido, o que é adequado, o que não é adequado, é que o casal faça, e em determinadas situações, que eu não quero entrar aqui muito no campo das questões políticas, mas como é para a família de alguém que se corrompe ir ao supermercado, ir ao cabeleireiro, estar na escola, onde quer que seja, e sofrer a reação, porque estamos todos no salão dos espelhos, essas são as redes sociais, hoje em dia se compartilha informações em segundos, nada é escondido, e toda essa falta de valores essenciais de família, que é uma das células básicas de suporte da sociedade. A família, a escola e a igreja. Nós falamos sobre isso na live Aprendizagem. Essas três instâncias, elas seguram uma sociedade. E nós precisamos recuperar valores essenciais do ser humano. Nós vamos encontrar, tem uma fala bíblica que diz assim: volta-te para as coisas de Deus e o restante te será dado por acréscimo. E nessa meditação veio uma pergunta assim: e o que é Deus? E paramos para meditar. O que é Deus? Deus é amor, Deus é solidariedade, Deus é alegria, Deus é justiça, Deus é honestidade, Deus é realização, Deus é fraternidade. São os atributos. Quando nós nos voltamos para isso, a vida flui. Nós retomamos essa conexão com o que se chama de potencialidade pura na natureza. Vocês vão encontrar isso num documentário no Netflix sobre as 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. E quando nós perdemos essa conexão, nós nos desarmonizamos. E essa desarmonização pessoal vai levar a uma desarmonização conjugal e a uma desarmonização familiar e a uma desarmonização social, nacional e planetária. Nós não vamos mudar o planeta no macro, nós vamos mudar o planeta nas nossas ações do dia a dia, na transformação interna, que é onde as guerras começam. Pierre Weil fala sobre isso. As guerras começam dentro do ser humano. O ser humano raivoso, ele precisa ser opositor, ele precisa espetar o outro, porque ele está nesse estado de consciência. Então, isso vale também para as relações conjugais. E quantas vezes o casal não consegue conversar sobre as diferenças? E não tem, quando se fala em amor, doação. Às vezes eu pergunto à pessoa: o que você gosta no outro? O outro se lembra do dia do nosso aniversário de casamento, o outro se lembra do meu presente de aniversário, o outro me dá atenção, o outro cuida de mim. Essa pessoa não ama, ela gosta de ser amada. Porque quem ama deseja o bem do outro. Esse é o amor, doação. Como eu contribuo? Veja bem, eu não vou tornar ninguém feliz. Porque, inclusive, eu preciso estar feliz para poder conviver com alegria e felicidade. Pessoas insatisfeitas não vão contribuir para a felicidade de ninguém. Mas é preciso que a outra pessoa também queira ser feliz. E para isso ela precisa estar fazendo aquilo que veio fazer. Nós perguntamos assim: qual o seu lugar no mundo? O que você veio fazer no planeta? Dentro de um plano divino perfeito, cada um de nós tem um lugar no planeta. E precisamos estar preenchendo esse lugar, ou então ele vai ficar vazio. E quando nós nos distorcemos no relacionamento e deixamos de ter essa espontaneidade, essa autorrealização,
o relacionamento começa a entrar numa rotina desgastante. E aí ele tende a se esvaziar. William, olha aqui. Você está falando da dualidade. Eu gosto de dizer o seguinte, que possamos iluminar as nossas sombras com a nossa luz e trazer à tona. Claro que existem aspectos negativos, e esses aspectos negativos têm uma causalidade, têm um histórico. Não surgiram por acaso, né? Então, veja bem, na polarização, nós usamos muito isso no Ho'oponopono. Eu deixo sair de minha raiva, eu me preencho com compreensão. Quando é que nós criamos raiva? Quando nós não entendemos por que o outro agiu de outro modo. Eu entendo que você coloca a noção do todo, mas observa que a nossa sociedade no momento está muito mais polarizada para o negativo, para a crítica, para a dualidade, do que para o compartilhamento e para a cooperação. E é disso que nós estamos falando, que é preciso, inclusive, que possamos sair da baixa estima para o reconhecimento das próprias qualidades. Nós entendemos que uma outra tríade seria o equilíbrio das energias, né? Mas é importante que a gente perceba que a nossa sociedade está dando mais atenção ao negativo do que ao positivo. Até em gerações passadas se dizia assim, quem foi o culpado? Não é? Como se tivesse que colocar um rótulo. E é disso que nós precisamos sair. E quando nós falamos dessas tríades, esse amor-doação vai significar nós percebermos como nós podemos contribuir positivamente em relação ao outro, através do reconhecimento da habilidade, das capacidades, ajudar a uma elevação de consciência, como nós podemos reconhecer o bem que o outro nos faz, já que uma mente agradecida se abre para o universo, né? E aí, então, nós chegamos ao significado transpessoal do casamento. E aí voltamos um pouquinho ao que o William havia colocado. É interessante, quando se trabalha com regressão de memória, perceber o seguinte, algumas pessoas vieram ao mundo para se casar, outras não. Algumas pessoas vieram ao mundo para ter filhos, outras não. Essa programação existencial, ela está registrada no coração de cada um. Então, uma coisa que é interessante na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade de hoje, as pessoas falam muito sobre o externo, mas se perguntar assim, já fez algum mergulho interno de autoconhecimento? Já olhou as próprias sombras dentro dos recônditos do coração? A maioria não, ficou no intelecto, na idealização, na discussão teórica, mas não vivenciou esse outro lado que é simbólico e que é revelador da nossa essência, né? Então, quando nós falamos sobre o significado transpessoal do casamento, na maioria das vezes são reencontros. Vocês vão encontrar isso no meu livro do Divã, A Espiritualidade, que foi o primeiro livro, já é antigo, muitas pessoas já leram. Eu estou querendo que o tempo aumente para escrever o segundo volume, porque a história continua, mas as pessoas se reencontram no tempo. Elas se reencontram para que elas possam fazer diferente. Então, vamos dizer, aquela madrasta que rejeitou a criança em outro momento do tempo, eles se reencontram para que haja o acolhimento agora, para que haja a maternagem. Aquele homem que viajava e não dava atenção à família, ele vem para que ele possa refazer essa postura e rever papéis. Então, é muito importante nós observarmos que os relacionamentos conjugais, na maioria dos casos, são reencontros, sim. E que o casamento tem
um sentido, um significado evolutivo, em que as duas pessoas muito diferentes, elas possam aprender uma com a outra e chegar a um ponto de equilíbrio, que isso é importante. Carla, o livro do Divã Espiritualidade está disponível no site da Amazon, pode ser comprado pela internet. Está escrito na forma de romance e em que eu intercalo considerações metodológicas, teóricas sobre regressão de memória, mas são casos clínicos reais. E, inclusive, esses reencontros no tempo, que obedecem a uma lei de causa e efeito, eles encerram lições preciosas sobre o significado do convívio a dois. E aí, então, chegamos a esse último tópico de maturidade emocional e responsabilidade. Vocês vão encontrar no meu canal no YouTube alguns videozinhos em que eu falo sobre gravidez indesejada, aborto, etc. Então, a primeira pergunta, quando se fala em vida 2, seria assim: casar para quê? O que leva uma pessoa a se casar? Se a vida não é romântica, é evolutiva, qual é a motivação que vai me levar a escolher conviver com outra pessoa? Então, essa é uma primeira questão. Por que uma pessoa se casa e depois trai? Por que isso não foi visto antes? Por que esse casal não conversou? Eu uso no consultório um questionário em que nós avaliamos modelos parentais, objetivos e expectativas de vida. Eu digo assim, gente, esse contrato devia ser escrito com essas cláusulas e assinado. Porque, de um modo geral, o casal não conversa sobre esses aspectos. Qual é o modelo familiar que nós trazemos? Combina? Tem modelo familiar dos dois lados? Tem hábito de reuniões familiares de Natal, de aniversário? Ou somos andarilhos? Isso vai interferir. Então, objetivos, estamos nos casando para quê? Para compartilhar um patrimônio e depois ter que fazer um divórcio e casar ou casar com separação total de bens? Tudo isso. Qual é a visão que cada pessoa tem em relação a essa coisa chamada casamento? E às vezes encontra uma coisa muito interessante. O casal vive junto por alguns anos. E porque o relacionamento deu certo, resolvem se casar. E aí começam a brigar pelo estilo da festa de casamento. E com isso nós observamos que esse termo, casamento, ele tem uma conotação cultural, de certo modo, muito estereotipada e que acaba sendo pesada, em que nós precisaríamos fazer uma reflexão sobre esses motivos. Para quê? E a outra questão tudo bem, o casal decidiu que quer viver a dois, ter filhos, seria outra escolha. E aí, então, nós temos uma reflexão sobre planejamento familiar. E deixaria aqui essas perguntas. Quando alguém pensar em se casar, casar para quê? Ter filhos para quê? Porque, veja bem, vamos ter filhos para dar a oportunidade que seres espirituais venham viver uma aprendizagem evolutiva. E nós temos uma responsabilidade em relação à formação da personalidade dos nossos filhos. Os valores que nós vamos passar em conjunto. Por isso é importante que o casal combine em termos de visão de mundo. Porque senão a criança vai ficar confusa. Né? Então, esses aspectos de maturidade emocional, por aquilo que nós falamos, se a mulher entra na relação como menina, como adolescente, como é que ela vai assumir as responsabilidades efetivas por esse compromisso? Exige maturidade, exige um significado, que eu entenda o porquê dessa escolha. E que aquele juramento que é feito, que hoje em dia até menos, porque
dadas todas as dificuldades, os casais estão fazendo experiência probatória. Eles estão vendo primeiro se dá certo para depois efetivar o relacionamento. Talvez isso esteja evidenciando o quanto a nossa geração e as gerações mais antigas tornaram o casamento desacreditado, porque a quantidade de casais que se separam é bem grande, porque esses aspectos não foram avaliados primeiro, esses níveis de maturidade, porque quando nós criamos uma estrutura a dois para o desenvolvimento de uma família, isso, ao longo do tempo, vai implicar numa série de questões que vão acontecendo e que vão exigir de cada um de nós estratégias. Então, completando esse tempo, né, estamos aqui com 1h01 de live. Eu espero que essa abordagem das tríades, que é um aspecto pouco conhecido, que tenha sido útil para vocês, que possam refletir, que vocês possam postar mais questionamentos aí, deixarem por escrito, e a gente vai respondendo na medida do possível. Vamos concluir pedindo ao Pai Divino, à Mãe Divina, que ilumine o nosso Brasil, que nos dê calma, que possamos entender que somos uma grande família, não só uma família nacional, mas uma família planetária, não temos outra casa, então precisamos conviver bem, não só dentro das nossas casas, mas também nos grupos, na sociedade, e que, acima de tudo, possa emergir a solução para todos os tipos de conflitos, sejam pessoais, sejam de relacionamento conjugal, familiar ou social. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, um beijo grande e até a próxima live de junho, também dividida em 2 partes, em que eu vou falar sobre paternidade e maternidade. Eu posto a data mais adiante. Muito obrigada pela atenção de vocês e encerramos aqui a nossa fala. Beijo grande.